E nesse segundo bloco do Contraponto Empreendedor, converso com a Kellen, que é consultora, que já é tradicional essa participação da Kellen aqui. Olá, boa e hoje noite. A gente fala do tema processo de seleção de talentos. Boa noite, Kellen. Boa noite, tudo bem? Então, o que é o processo de seleção de talentos? O que é o processo de seleção dentro de um contexto organizacional? Na verdade, é um processo que muitas vezes as empresas ou os profissionais que atuam na parte administrativa ou de departamento pessoal das empresas acabam realizando sem conhecer de fato o que é um processo de seleção de talentos, né? E hoje eu venho falar um pouquinho sobre isso, ressaltando a importância de que ele seja feito por um profissional que de fato tenha essa qualificação. Porque por mais que pareça fácil a gente entrevistar pessoas, existe toda uma estrutura. Existe todo que tem uma diferença, não é? Antes se falava somente de seleção de pessoas. Hoje a gente fala de seleção de talentos. Com certeza. A gente falava de seleção de pessoal, né? Existia o departamento de seleção de pessoal. Hoje a gente tem recursos humanos, né? É uma evolução muito grande. E dentro dessa questão de RH, a seleção de talentos, ela é muito mais focada para um profissional que vá trazer um resultado para a empresa, que vá trazer, né, principalmente números, que é o que as empresas buscam. Então, encontrar essa pessoa consiste num processo muito mais detalhado do que uma simples entrevista, que acaba sendo um conhecer, né, do candidato. E a seleção de talentos não é apenas conhecer o candidato. E por que se deu essa diferenciação, essa necessidade até de nomenclatura? Principalmente porque as pessoas achavam que era muito fácil fazer uma seleção. As pessoas achavam que qualquer um poderia selecionar. E na realidade não é assim, né? A gente sabe que o processo de seleção, ele consiste numa sequência de etapas e para que ele tenha uma assertividade, ele precisa ser realizado por um profissional qualificado na área de recursos humanos, né? Seja esse profissional da área de administração com ênfase em RH, ou seja esse profissional da psicologia, que é o meu caso, mas ele precisa ter uma formação específica. Fazer uma entrevista e selecionar uma pessoa para exercer um cargo, uma função, até parece fácil, mas ter de fato a competência, né, que o profissional precisa desenvolver naquela função é um pouquinho mais, né, complexo. Então, acho que é importante a gente entender essa diferença. É que antigamente até observava outros profissionais e empresários que recebiam uma pilha de currículos impressos com foto, né, totalmente fora de padrão, vamos dizer assim. E a partir daquilo ali ia selecionando, mas muitas vezes não chegava exatamente naquele profissional que queria. Às vezes esse empresário, esse profissional que recebia essa pilha de currículos e que pedia inclusive que os currículos viessem por foto, utilizava da empatia, né? Do que me causava uma boa impressão. Então aquela entrevista acabava sendo quase que um processo de empatia. Vou te contratar porque você me parece ser boa. Mas o processo de seleção de talentos, ele consiste num processo de seleção por avaliação, né, e focado em competências. Então, é um processo de seleção por competências, onde a gente traça um perfil ao qual o cliente está buscando e a gente vai afunilando, né, vai tirando essa pilha de currículos até chegar, de fato, num perfil próximo ou ideal ao que está sendo buscado. E ali vão entrevistas dinâmicas, avaliação psicológica, avaliação de perfil, né, uma sequência de fatores. Não somente a questão da empatia, mas a empatia também conta. Mas não se pede currículo com foto, né? Lá na Coach Consultoria vocês fazem um trabalho de seleção. Sim. E lá, qual é a maior dificuldade que tu observa hoje para encaixar o profissional dentro do cargo que está sendo pedido? Na verdade, a realidade hoje, né, da empresa, quem faz essa parte de seleção é a minha sócia, a Annelise, né? Ela também é psicóloga, ela que responde por todo o processo de recrutamento lá na empresa. E a dificuldade que ela encontra junto com a equipe que assessora ela é profissionais qualificados.
por mais que a gente saiba que é importante as pessoas estudarem, se qualificarem, fazerem cursos, parece que isso ainda não é, né, entendido, porque a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas com a qualificação. Então, nós acabamos buscando, né, muitas vezes fora da cidade, né, muitas vezes fora do estado, para poder atender. E o que vale mais no processo de seleção? O profissional aquele que tem qualificação teórica ou aquele que tem a qualificação já vivenciada, técnica? Depende do perfil que a empresa está buscando. Existem empresas que querem somente a formação. Ah, não interessa se tem uma vivência, precisa ser graduado em tal formação, né? Porque vai responder tecnicamente no exercício desse cargo, dessa função. Mas existem muitas empresas, sim, que dão pouca importância ou menor importância para a formação e querem essa bagagem. O que eu costumo dizer é que o ideal é que tenha um misto disso. Junto com isso, eu destaco a questão dos pesos técnica e comportamento. Hoje, nas empresas, se contrata pelo técnico e se demite por questões comportamentais. Conduta, né? Então... E agora falando, a gente fala bastante para os empreendedores, mas quando a gente fala em processo de seleção de talentos, é inevitável a gente falar um pouquinho também da parte dos colaboradores, né? O que tu pode salientar, assim, destacar como obrigação? O que eles têm que ter dentro do currículo? Como é que eles têm que se apresentar dentro de uma seleção? Na verdade, o candidato, né, que está buscando uma oportunidade, ele tem que manter o currículo atualizado, né? É muito desagradável a gente chamar uma pessoa para entrevista e, na medida que nós estamos fazendo, então, essa triagem, esse primeiro contato com o candidato, ele diz, mas faltou isso, né? Faltou aqui uma experiência. As pessoas precisam ter, né, um currículo atualizado, com as suas experiências, com datas, né? Os currículos, eles não podem vir apenas com nomes dos locais onde essa pessoa atuou. Tem que a data de início, a data de término, né? Preferencialmente citar as atividades de uma maneira breve, mas as atividades que foram realizadas nessa experiência e manter o currículo atualizado. Manter endereço, telefone, isso é um problema que a gente tem também. As pessoas cadastram um currículo no nosso site, a gente tem esse espaço para fazer um filtro direto pelo site. Muitas vezes tu vai fazer o contato, o telefone não existe mais, né? Ou o e-mail tinha um erro de digitação. Então, assim, a questão do cuidado com a apresentação do currículo é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com um cartão de visita. Então, para quem está procurando emprego, essa é a dica, né? E o cartão de visita principal para quem está procurando uma vaga é a aparência. Com certeza. A gente sabe que, na verdade, nós não podemos falar, né, que a aparência ela é uma questão importante no processo, a gente evita de dizer isso, mas a gente sabe que o cliente, quando nos contrata, ele tem uma preferência sim, né? Ele vai buscar uma pessoa que tenha uma boa apresentação. Falamos semana passada de etiqueta empresarial, então é um gancho, né? O candidato tem que ter uma boa apresentação, ele tem que estar bem vestido, né? Bem vestido não é vestido com a sua melhor roupa, mas bem vestido é estar com uma roupa limpa, né? Estar bem penteado, entende? É uma questão básica. Fica difícil a gente entrar em detalhes, mas eu acho que é uma questão básica. Vai fazer entrevista, senta adequadamente, né? Eu já entrevistei pessoas quase deitadas, né? E tu fica na dúvida se a pessoa realmente quer aquela oportunidade. Então, seleção de talentos é um processo que vai realmente além de uma seleção, né, de um recrutamento básico ali, de uma triagem de currículos. É um processo muito mais detalhado e que certamente dá um resultado melhor, né? É bom tu falar que salientar, né, lembrar que a gente falou na semana passada sobre a parte de etiqueta empresarial, que é exatamente isso, né? Tu não vai jogar no Grêmio vestido com a roupa do Inter, né? Com certeza. Então, assim, vai para uma entrevista, dá uma olhada, né? Te olha no espelho antes de sair de casa, né? Vê se realmente tu tá com uma boa apresentação e corre para tua meta, né? Que é conseguir. E agora, Kellen, qual é a tua dica para os empreendedores que estão buscando os talentos para dentro da sua empresa?
busque um profissional qualificado para fazer essa seleção, né? Se tu tens uma pessoa de RH, essa pessoa não está tão segura assim, né? Procura uma empresa que possa te atender ou procura qualificar esse profissional que é da área de recursos humanos da tua empresa para que aprenda a fazer um processo de seleção de talentos, porque existe uma diferença muito grande da seleção, né, de pessoal para uma seleção de talentos. A rotatividade, ela é muito pequena, né? Vocês então conferiram mais uma participação da Kellen Pompermayer, que é consultora aqui da parte de coaching, falando sobre seleção de talentos. Contraponto Empreendedor fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá!